Boa noite a todos. Boa noite. Maravilha, né? Essa oportunidade de nos reunirmos numa sexta-feira linda para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus que nos traz um norte para a nossa vida. Aproveitamos então a harmonização da prece da nossa irmã e agradecemos a Deus, a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa por mais esta oportunidade de estarmos juntos. E com a certeza que quando Jesus disse que onde estiver um ou mais reunido em seu nome, ali eu estarei. E com certeza Ele está conosco nesta noite de hoje, como sempre. Pedimos ao mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja. A frase é se onde estiver dois ou mais, né? Mas como a gente nunca está sozinho, então é um ou mais, então ali ele estará. A gente está muito feliz porque hoje nós convidamos um querido amigo que nos conhecemos no futebol. Acreditem ou não, esse rapaz grandão ali, de vez em quando, me dá uns empurrão. Brincando. Sedenir, que tem esse nome porque o pai dele queria que ele fosse jogador de futebol. Como não deu certo, ele é um trabalhador da doutrina espírita hoje, e o pai dele disse: minhas preces foram ouvidas. Sedenir, por favor. Esse moço veio lá de Canoas para conversar conosco sobre o capítulo 66. 66. Isso. Com você. Muito Nós obrigado. uns 30 minutos. A gente meio que demorou um pouquinho, mas... Não, toda demora útil vale a pena. Toda demora útil vale a pena, é uma honra. Uma boa noite a todos os irmãos, boa noite Jesus, nos abençoe, nosso agradecimento sempre primeiro a Deus Pai, né, a oportunidade nos conceder juntamente com o nosso irmão maior Jesus e toda essa espiritualidade que dá todo o suporte necessário a este lar, luz eterna. Já não é a primeira vez que eu venho, eu tenho a oportunidade de vir falar um pouquinho do Fonte Viva, né? Assuntos muito interessantes, assuntos muito desafiadores, mas a qual nos preenche. E uma das questões mais interessantes que nós devemos ter procurado refletir na nossa vida é que quando buscamos Jesus, nós possamos procurar estar sempre em PPS, pronto para sorrir. Porque quando buscamos Jesus, nada mais e nada menos do que nós vamos nos preencher os nossos corações. E vamos nos preencher os nossos corações com o que é necessário para o que a minha irmã colocou aqui: acalmar, entender, fortalecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque trabalhar com sentimento e emoção é uma coisinha que exige muito, irmão maior Jesus. Então é importante sempre, quando buscarmos Jesus, buscarmos sempre um modo desafiador chamado estarmos prontos para sorrir. E assim nós vamos buscar pouco a pouco incorporar a verdadeira felicidade tão prometida a todos aqueles que buscam o verdadeiro reino de Deus. O nosso assunto da noite de hoje, o nosso tema, né, o nosso foco da noite de hoje está lá no item 66, na epístola, na carta de Paulo aos Efésios, uma região hoje da Turquia, mas a qual, naquele tempo, Paulo já direcionava para a grande necessidade de que a gente buscasse sempre, conforme Jesus nos colocava, o reino de Deus, buscarmos sempre entender a necessidade de buscarmos esse reino.
E a busca desse reino, ela é desafiadora. Por quê? Porque o maior espírito que já passou pela Terra, o espírito que temos como espírito mais perfeito que esse planeta suportou, nosso Senhor Jesus, a vida dele foi constantes desafios de esclarecer um povo extremamente voltado à lei de talião, à lei de olho por olho e dente por dente, e transformá-lo, pelo menos, para um pouquinho de entendimento do verdadeiro Pai. De quem é o verdadeiro Pai. Mas um povo duro, um povo muito maçante, um povo com o coração na ponta de uma espada, um povo com o coração com um sentimento de vingança e de dor, sob julgo ainda de um império massacrador, que era o Império Romano, tinha que vir de um modo perfeito. E Deus, a gente vê que não dá ponto sem nó, e nos manda a perfeição, nos manda Jesus. Graças a Deus veio Jesus. E Jesus veio e nos tratou da melhor maneira possível, não para que a gente já começasse de uma hora para outra essa mudança, não para que a gente, a partir de agora, começasse uma mudança, mas que a gente primeiro conhecesse a necessidade da mudança. A questão 625 do Livro dos Espíritos, ela é uma questão muito interessante e abrangente dentro de reflexões. Eu vou falar muito da importância da reflexão, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec, na organização desse livro base, né, do Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, Kardec, sabendo que no mundo nós tínhamos uma diversidade de diretrizes, uma diversidade de ensinamentos, uma diversidade de personalidades que traziam verdades, mentiras, mas traziam coisas para o lado transcendental, para o lado, assim, de buscas, a qual não se tateava, mas que se queria como a felicidade, como a coragem, como a segurança, como a autorrealização. Ele vai questionar a espiritualidade superior referente qual o tipo, e a questão vai vir assim, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta da espiritualidade, ela é taxativa, pontual, e ela é extremamente reflexiva. Vede Jesus. Vede Jesus, ponto. Só que esse vede, ele é interessante, né? Porque se ele dissesse só Jesus, tá. Jesus tá, sofreu, foi na cruz, tentou falar, não conseguiu, muitos não viram, escorraçaram, morreu, tá. Mas tem um vede. E esse vede, eu tomei como do meio da minha reflexão, e cada um pode também, e cada um deve buscar a sua, em 3 pontos. Busque-o, compreenda-o e vivencie. E aí está o desafio. Vivenciar Jesus. Mas precisamos o buscar. Precisamos o compreender. Porque Jesus não era à toa. Ele não veio ao mundo apenas só para passar a mensagem. Ele veio ao mundo para alavancar um planeta para o verdadeiro Deus. Então, alavancar esse planeta tem toda uma estratégia. E essa estratégia foi bem sucedida. Foi bem sucedida por Cristo, com certeza, dentro dos propósitos deles. Então, essa questão, ela se abrange e ela nos faz refletir muito. Além de Jesus ser um marco na nossa história, porque nós vamos ver que Jesus, nós vamos ter na nossa história o antes do Cristo, o depois do Cristo, então nós já vamos ter a potência do Espírito que vem para nos esclarecer de como é viver melhor, de como é desafiador também viver melhor, mas ao mesmo tempo do quanto é necessário. E isto é necessário, e isto é importante, porque não é nada mais nem nada menos do que
eu me autorrealizando, cada um de nós se autorrealizando, cada um de nós se autoconhecendo. E quando nós colocamos esse autoconhecimento e essa busca e essa misericórdia do Cristo de nos trazer o Pai, a sutileza dele de nos mostrar as duas questões, é muito interessante também. Abrir os nossos olhos para as verdades do céu e, ao mesmo tempo, fazermos com que nós buscamos o verdadeiro reino de Deus. E as verdades do céu, aí a gente vai se portar a questão intelectual, porque nós vamos se portar a parte do conhecimento, conhecer, aprender. A questão 115 do Livro dos Espíritos, ela é também tão interessante para que a gente tome base do que somos e como fomos criados e por que estamos no estágio atual que nós estamos. Kardec vai perguntar para a espiritualidade superior lá na questão 115 assim, ó, foram criados uns espíritos maus e uns espíritos bons? E a resposta da espiritualidade, ela é um pouco longa, mas ela é muito interessante, eu vou tentar resumir ela de maneira para que a gente entenda. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Fomos criados simples e ignorantes. Simples, todos iguais, sem ninguém, sem nenhum privilégio. Ou seja, Jesus foi criado igual a nós. Ignorantes, sem conhecimento, mas inteligentes, o princípio inteligente, dando oportunidade e dando condições para o quê? Para que se intelectualize, para que conheça, para que aprenda. E dentro desse aprendizado e desse conhecimento, ele vai desenvolver uma asa também necessária para a sua felicidade. A asa da moralidade. A asa que é das condições que ele vai dar para ter as virtudes. Mas dentro dessas virtudes vai passar ele por situações de conhecimento ainda muito baixas. Ainda muito no campo da conservação, de sobreviver. Então é aí que vai estar os chamados nossos instintos. E por que eu coloco isso? E por que eu coloco os instintos? Porque os instintos, como nós ainda somos espíritos que estamos muito mais próximos da criação do que do Criador, é isso muitas vezes que nos preenche. Os instintos, emoções e sentimentos ainda no campo inferior, ainda num campo a qual muitas vezes nós não queremos enfrentar. E esse enfrentamento é necessário. E esse enfrentamento é o que nós estamos buscando a cada noite que nós viemos buscar Jesus. A cada noite que nós viemos buscar a busca dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que nos dá essas condições de interpretarmos as verdades do céu, as leis de Deus e conhecer o reino de Deus, que não está aqui, não está ali, está dentro de cada um. E isso é nada mais e nada menos do que Jesus buscava constantemente falar a todo mundo, para que se autoconhecesse, dentro desse autoconhecimento tu souber que tudo aquilo que tu te expressa, isso que tu tem que trabalhar. Esses vão ser teus verdadeiros inimigos, a qual tu vai ter que conversar, amar e entender. O nosso assunto ele vai direto a uma questão muito interessante: acordar e erguer-se. Lá em Efésios 5,14. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te entre os mortos, que o Cristo te iluminará.
quando a gente coloca essa questão de sentimento e instinto e emoções para o lado do nosso progresso, nós estamos sempre preenchidos por tudo aquilo que chega até nós para nós devolvermos para os fatos que chegam até nós o que nós mais temos dentro de nós, o que nós mais, digamos assim, nos alimentamos, mais nos alimentamos. E quando Paulo refere-se para que nós despertemos, é justamente para que nós começamos, pouco a pouco, a identificar essas questões em nós e trabalharmos esse crescimento em nós. E buscando a doutrina espírita, não perdemos oportunidades de nos autorrealizar. Não perdemos a oportunidade de sabermos que precisamos nos conhecer, de que precisamos cada vez mais identificar questões interiores a qual elas se fazem presente perante situações a qual vivemos. E nunca perder a oportunidade, porque as passagens do Cristo, elas são muito interessantes. E duas passagens eu coloco para que a gente possa também refletir. Jesus sentado sempre nos momentos de meditação dele, quando ele meditava principalmente próximo ao mar da Galileia, aquela bela paisagem, ao fundo via-se a Decápolis, as 10 cidades do Império Romano lá. Certa vez, conversando com seus apóstolos, conversando com seus discípulos ali, ele disse: a palavra do Cristo, a palavra de Deus tem que chegar a todos os cantos do mundo. E os apóstolos, observando ele, que ele olhava para aquele lado e via aquela Decápole lá, né, principalmente a cidade de Guedar, que era onde praticamente eles iam chegar, ficaram meio assim, como se dissesse que ele ia inventar alguma coisa de lá para o outro lado. Mas, porém, ir para o outro lado tinha uma questão interessante. E foi quando eles indagaram Jesus: mas não podemos ir do outro lado, porque lá do outro lado eles não gostam de nós. E se nós ir dos outros lados, os enfrentamentos vão ser muito, muito delicados, vão ser muito difíceis. Mas mesmo assim Jesus colocou: a palavra de nosso Pai tem que chegar a todos os cantos do mundo. E certo dia partiram em direção a Decápolis, a Guedara. Chegando em Guedara, enfrentaram toda aquela situação do mar, que o mar da Galileia proporcionava. Chegando do outro lado, chegaram em Guedara. Quando chegam na cidade, Guedara é uma cidade onde, como recepção, ela já tinha um cemitério, né, para recepcionar todos que chegavam até a cidade. E Jesus chegando lá, chegando com os seus discípulos, é quando se avança nele o chamado endemoniado Guedariano. Quando se avança nele, se pergunta para ele: que queres tu? Que tens tu contra nós, Jesus Cristo? Jesus de Nazaré. E ele questiona: como te chamas? E a resposta vem: chamam-me legiões, porque somos muitos que habitamos esse ponto. E Jesus, tendo o processo ali, chamado também, que a gente conhece o processo de desobsessão, era uma obsessão que acontecia ali, ele expulsa os demônios. Porém, do outro lado, e é aí que os apóstolos não queriam ir para o lado de lá justamente por causa disso, porque do lado de lá eles cultivavam porcos, e o lado de cá não tinha esse costume. Então os costumes se entrelaçavam na questão principalmente dos porcos. E aí o que vai acontecer com esse processo que Jesus utiliza para a libertação desses homens? Os porcos vão ficar nervosos, os porcos vão ver toda aquela agitação e toda aquela situação daquela desobsessão, daquela libertação daquele homem, e vão se atirar e vão se bater, uns morrem, caem na água, aquele desespero todo. Os olheiros que estavam vendo toda a situação correm para a cidade e vão avisar os outros o fato que tinha acontecido. Após a libertação daquele homem, segue Jesus para ir à cidade levar a palavra do Pai. Chegando próximo, ele é recepcionado por bastante gente, onde já, em primeiro lugar, dizem: que queres aqui? Nós não te queremos aqui.
Sabemos o que fizeste lá, não te queremos aqui. Mas eu trago a palavra, não queremos saber, eles dizem para ele, não queremos saber. Mas eu venho, não queremos saber por que você vem. Mas a minha, não queremos nada de você. Vão embora, vão embora. E nisso voa uma pedra na túnica de Pedro, e Pedro já era um pouquinho exaltado, né? Pega e diz, mande que um raio fulmine essa gente ingrata. Porque viemos trazer a ele isso e eles são ingratos. Não mande nada, nós vimos, sabemos o poder que você tem pelo que você fez lá embaixo. Não mande nada para nós, apenas vá embora. E a palavra do Cristo vira as costas, sobe no barco e vai embora. 3 barcos, como se fossem reticências. Aquela coisa que era para ser falada, mas não foi. Por que eu trago essa história para nós? Por que eu trago essa história tão que te encontra também lá num poema de Amália de Rodrigues, chamado Reticências? Porque temos a oportunidade no mundo de conhecer esse Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer os ensinamentos do Cristo e fazermos a real utilidade deles. Mas para isso vai ser desafiador. Vai exigir de nós esforços titânicos, porque nós estamos dando de cara com uma coisa chamada nós mesmos. O nosso interior, tudo que nós carregamos ainda dentro de nós. E se enfrentar não é fácil, se conhecer é muito difícil, mas é extremamente necessário. Quando Jesus convida João e convida também Tiago e Pedro para subirem o Monte Sinai, e lá vai acontecer a transfiguração, e logo eles vão dizer, vamos arrumar 3 barracas para os seus convidados, e lá vai transfigurar e vai aparecer quem? Moisés, 1400 anos de Cristo, e Elias 400 anos antes de Cristo. Prova da imortalidade da alma, prova de que nós vamos continuar vivendo. E se nós vamos continuar vivendo para melhor. Vamos atender esse chamamento que Paulo manda para Efésios. Acordar e erguer-se. Porque as oportunidades para nós chegam. E elas chegam para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer. Elas jamais chegam para que a gente se esmoreça. Mas exige de nós um trabalho. Exige de nós com que a gente identifique, trabalhe ela, busque ela, ela chega até nós, conheça ela e vivencie ela. Muitas vezes as nossas cargas num planeta de prova e expiação, não devemos esquecer, estamos num planeta de prova e expiação. E viver no planeta de prova e expiação não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque ou estamos sob provas ou estamos sob expiação. Ou nós estamos provando que podemos melhorar, que nós podemos alavancar, ou nós estamos espiando o quê? Essa imortalidade da alma ali atrás. Que com certeza, se o espírito ele é progressivo, e a lei do progresso, uma lei de Deus também, ela nos dá que devemos progredir, e esse progresso, ele é real, é sinal que ontem nós fomos piores que hoje. Mas se fomos piores que ontem, isso está no véu de esquecimento para uma renovação, para uma nova oportunidade. E essa oportunidade se dá quando o quê? Quando buscamos as verdades dos céus e buscamos também o verdadeiro reino de Deus que está dentro de nós, dentro desse conhecimento, dentro dessa procura, dentro dessa autorrealização. É muito interessante a colocação da nossa irmã, eu achei muito interessante referente a sentimentos e emoções,
Porque o nosso ser, a nossa psique ela é muito inteligente para as coisas, né? E a gente pode colocar esses sentimentos e emoções com uma diversidade, raiva, ódio, rancor, maledicência, vergonha, medo, alegria, todas essas questões como balões. Balões no nosso mar. O mar é meu. O mar é meu. Todo esse mar aqui é meu. E nesse mar eu tenho esses balões. Esse monte de balões. Ali está o ódio, ali está o rancor, ali está a maledicência, ali está a doçura, aqui está a alegria, mais ali na frente está a prosperidade, mais ali na frente está o medo, mais ali na frente... A maledicência me chamou a atenção, o balão começou a insuflar. O balão começou a preencher de energia psíquica. Ah, mas eu gosto eu vi aquele cara, o balão começou a insuflar. Ah, mas eu falei um pouquinho daquela... realmente era... Balão está insuflando. Balão está insuflando. Daqui um pouco o balão está desse tamanho. Esses somos nós. Balões de sentimentos, balões de emoções. E esses balões é o que Paulo pede para nós e nos convida a acordar e a se erguer para os balões da felicidade, para os balões da alegria, para os balões do entendimento. Mas aqueles balões ali que são os balões da maldade, digamos assim, eles estão ali. Eles são nossas construções, nós construímos eles nas nossas vivências. Vida uma, vivências múltiplas. E eles existem ali, eles estão ali. Mas só que quando ele me chama a atenção, eu sei que existe um outro balão ali do entendimento. Eu sei que existe um balão que eu devo me frear. Eu sei que existe um balão que existe Jesus. E o que Jesus pedia para amar ao próximo como a si mesmo? Isso é um pouquinho ao contrário. Eu preciso começar a me amar. Eu preciso começar a me identificar. O quanto eu sou importante para amar o próximo. O quanto eu sou importante para realizar no próximo. Desde que eu esteja realizado. Desde que eu consiga cada vez mais preencher balões para o meu bem. E os balões para o meu mal, eles vão estar ali. Porque eles são minhas construções. Eles existem. Só que eu vou dar força para eles se eu quiser. E normalmente a gente dá força para esses balões. E aí a gente chama de egoísmo, né? Porque o grande problema não é o ego. O problema é o ismo. O ego é nós. O ego é nós, é a nossa personalidade. É o síndico é o síndico do condomínio, aonde passa quem ele deixa. Só que daqui a um pouco ele deixou passar tanta gente que daqui a um pouco se adornaram dele, ele larga correndo. E quando ele volta, já está feito uma coisa estrondosa. Mas ele volta. E a gente vê em muitos casos que pessoas que tomam certas atitudes, e a gente diz assim, né? Não conhecia aquele cara, não era assim. O Adair falou de futebol, né? Ele não é de chutar, mas teve jogos que ele me chutou um monte de vezes. Eu pensei, mas o Adair me chutando, aquele cara não é assim? Aquele cara está me chutando. O que houve com o Adair? Sabe? Assim somos nós. Às vezes se preenchemos demais por essas questões a qual nos levam para estacionar. Aí que entra o estacionamento. O espírito não regride, mas o espírito estaciona. E quando estaciona é quando nós estamos com um balão tomando conta, e o balão que realmente nós devemos impulsionar, ele está murchinho. E ele não vai se levantar porque nós não estamos olhando para ele. Mas nós sabemos que ele existe. Como? Prece. A prece. A prece, né? Tá ruim a coisa, meu Deus, de coração, não importa o que a gente diga, a prece não importa, palavra, importa o que tu sente. Então eu me lembrei, eu preciso de uma salvação.
Aí sabe o que Deus faz? Pega a cabeça da gente, olha, acredita em ti, pensando bem. Aí tu já começa a te reerguer de novo. Tu já começa a tomar conta de ti de novo. Aquele balão começa a perder um pouquinho de gás psíquico e tu começa a te auto-iluminar para o bem. Para o bem. Mas aquele balão ele só vai murchar, ele está ali à espera. Ele sempre vai estar à espera. As nossas criações, desse nosso processo evolutivo até onde nós chegamos, jamais nós vamos perder. Isso é a nossa bagagem espiritual. Linda, reino de Deus. O reino de Deus é isso. Esse olhar para dentro é isso. É essa busca de autotransformação. Sabendo do que eu fui e buscando o que eu quero ser. Mas eu sou isso agora. Eu sou isso. A natureza não dá salto. Por isso, PPS. Pronto para sorrir. Porque daí a gente se preenche. Mas não aquele sorriso, sabe, sati, aquela risada. Não, aquele sorriso de companheirismo, aquele sorriso que enxerga. Paulo coloca aqui para nós, coloca aqui num capítulo muito interessante aqui, olha só. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembra, ele está direcionando, no caso, vamos dizer, a mim, né? Não se lembra do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum, ou seja, nem de agradecer que hoje existe as abelhas. Um grande equilíbrio do nosso ambiente é as abelhas. Estão morrendo muitas abelhas, estão preocupados até, mas as abelhas. E a gente lembra de fazer uma prece por existir as abelhas? A gente lembra de fazer uma prece porque sentimos um perfume numa rosa lá? A gente lembra de fazer uma prece porque a gente não perdeu o horário? Ou até porque a gente perdeu, a gente teve anúncio. A gente lembra de fazer uma prece de que nós estamos conscientes e podemos estar mais ainda? Esse é o acordar de Paulo. Esse é erguer-se. E isso é buscar cada vez mais esse reino de Deus. A prece ela é muito importante. A busca do conhecimento, essa doutrina é maravilhosa, a doutrina dos espíritos, filosófica, científica e religiosa. A gente aprende, a gente conhece, a gente busca, a gente vai vivenciando. Jesus. E a gente vai se autoconquistando, vai se autoascendendo para o quanto nós somos importantes para Deus. E a gente não acredita muitas vezes que a gente é importante para Deus. Nós não somos meros viventes, e é isso que Paulo coloca para nós aqui, ó. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência humana. Nós estamos na carne para uma experiência, nós não estamos na carne. A carne não é a nossa vida, é uma experiência. Uma oportunidade do espírito para o seu crescimento. Necessário? Sim. Importante? Sim. Sabemos que se não existisse também, o mundo espiritual é o mundo real, mas o mundo físico ele é importante. Se ele existe é porque Deus permite e é importante. E se é importante, vivermos eles da melhor maneira, utilizarmos as ferramentas que chegam até nós, fortalecedoras da nossa alma. Desafio, né? Mas se o maior de todos teve um desafio gigantesco e nós oferecemos para ele a cruz e uma coroa de espinho, o que nós podemos esperar de nós, né? O mínimo esforço possível, Essa busca da felicidade, essa busca da alegria, essa busca de estar. Nossa irmã fez na prece aqui, muito interessante, esses nossos irmãos com as dificuldades mentais, né? Hoje, né, muitas crianças nas escolas, né, com autismo, sabe? Estão deixando de falar de Asperger muito, mas também, né, essas doenças psíquicas, né? A Sueli Caldas Schubert coloca lá no livro Os Poderes da Mente,
também sobre as doenças fantasmas, né? Essas auto-obsessão que criamos para nós, entrando no campo também um pouquinho rapidinho da obsessão, né? Sabermos que somos uma comunidade na carne e uma comunidade em espíritos, nos auto-influenciando. Então essa busca interior para sabermos que nós somos donos de nós mesmos, para não ocorrer o que ocorre na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Sim, muito mais do que imaginei. De ordinário é eles que vos dirigem. Ou seja, estamos sob o império de influências. E quanto mais nós enchemos o balão do entendimento, quanto mais enchemos o balão da compreensão, da caridade, da benevolência, menos o balão da influência, da maledicência, do ódio, do rancor, do ressentimento. O ressentimento martela o coração. E menos campo nós damos para esses irmãos virem e se aproveitarem de nós de maneiras a qual também se comprometem, mas nós também, por vigilância, o orar e vigiar. Que possamos buscar cada vez mais Jesus, principalmente Jesus, o seu Evangelho, como colocou a nossa irmã, essa luz, esse farol, entender, estudar o Evangelho, e pouco a pouco, num trabalho amoroso, que a gente vai construindo esse reino de Deus dentro de nós, vivenciar ele. Um capítulo muito interessante e um capítulo muito desafiador, eu gosto muito, é o Sedes Perfeito, o homem de bem, sabe? Cuidar do corpo e cuidar do espírito, sabe? Esse capítulo, amar o inimigo, essas questões que exigem de nós esses esforços titânicos, exigem de nós essa aproximação mais desse amor interior, de que nós temos muita facilidade de ofertar o mal, mas que existe o bem dentro de nós. E essa procura para que esse bem se encandeça, tenha força, ganhe volume, sabe? E é isso que vai nos preencher. E é isso que vai fazer com que nós consigamos cada vez mais ser verdadeiros beneficiados dessas infinitas misericórdias que vem do Pai Maior. Obrigado a todos os irmãos pela oportunidade. Obrigado nós, querido, pelo seu esclarecimento sobre esse Evangelho maravilhoso. Tu não te incomoda de fazer uma prece para nós de encerramento? Então vamos aproveitar nessa harmonização, ficarmos bem receptivos. Neste instante nós vamos para o passe espiritual, e que diante de cada um de nós vai estar aquele irmãozinho espiritual que vem trazer uma energia muito gostosa para nós, pela prece do nosso querido irmão. Então, mais uma vez, nossos irmãos, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus, ao nosso anjo guardião e a toda essa espiritualidade que nos abençoa e nos direciona para o melhor, hoje e sempre. Agradecendo a oportunidade nos concedida de estarmos vivos, Senhor, na carne nesse momento e na busca cada vez mais de entender seus ensinamentos e buscar, Senhor, dentro dos nossos esforços, vivenciá-lo hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Fortalece o nosso coração perante os desafios que temos que vencer, que temos que superar, que temos que entender, que temos que abraçar, e que temos que provar ao Senhor que somos capazes de sermos melhores, porque temos o Senhor sob nossa vigilância. Pedimos, Senhor, a todos os irmãos que se encontram nos albergues, nas penitenciárias, nos asilos, embaixo das pontes, sob o guante da dor, do sofrimento, sobre provas e expiações, assim como nós.
Rogamos as suas bênçãos, a sua misericórdia, para que cheguem a todos, Senhor, levando o seu amor e o seu entendimento. Aos irmãos também que estão felizes, que estão em ótimas condições, que prosperam, que têm as facilidades a quais são necessárias também para o seu crescimento. Fortalece suas consciências, dai a diretriz necessária para que possam eles também se alavancar no progresso espiritual. E que possamos, Senhor, cada vez mais, perante tudo aquilo que chega para nós, jamais, Senhor, recuarmos na sua divina obra, Senhor, sermos úteis hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, nos fortaleça e nos proporcione tudo o que se faz necessário para o nosso crescimento físico e espiritual perante essa maravilhosa vida que nos desce, mesmo sobre as dificuldades, mesmo sobre as perturbações, mas na certeza que sairemos vencedores. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado.